que ontem teve o Remo vencendo até os últimos minutos, seria uma proeza ganhar do Goiás, o líder do campeonato, o estádio lotado, a torcida assanhada, o time do Goiás pressionando o Remo, e no final a vitória escapou. Empate em 1-1 foi o placar do jogo, que teve no goleiro Marcelo Rangel do Leão Azul a grande figura, pegou até pênalti. O técnico Antônio Oliveira viu o time pecando nas finalizações, perdendo muitas chances, todos nós vimos isso. O Remo abusou da sorte com tantas oportunidades perdidas para tomar o gol no finalzinho. Vamos. Resultado, o Remo chega à sexta partida seguida sem derrotas na Série B. Porém, o time azulino desperdiçou a chance de terminar o primeiro turno entre os 4 melhores. E da forma como aconteceu, o resultado em Goiânia foi bem frustrante. Acho que a estratégia foi claramente bem definida. Acho que foi muito bem executada, acho que falhámos muitos golos, é evidente que o resultado podia ter sido até bastante amplo. Acabamos por ser penalizados pelo empate, mas não há tempo para lamentar, não há tempo para chorar. Eu digo sempre aos meus jogadores que chorar é lá dentro, agora é levantar a cabeça, estou muito orgulhoso deles, daquilo que eles têm feito. O Remo é o 5º colocado do campeonato, joga na sexta-feira. O próximo jogo do Remo, sexta-feira, Mangueirão, contra a Ferroviária, que está na zona do rebaixamento. Isso a gente confere agora, aqui na tabela de classificação da competição. Falei da Ferroviária, está ali na 18ª posição. O Remo segue na 5ª posição, com os mesmos 30 pontos da Chapecoense. O Remo é o time que mais empatou no campeonato. Então, diante disso, você vê a Chapecoense com mais vitórias do que o Remo, é a 4ª colocada com a mesma pontuação. Mas ter fechado a primeira fase com esses 30 pontos, a primeira virada do campeonato, é algo, digamos assim, muito significativo. Sim. Que alimenta a esperança dos azulinos de que o Remo consiga fechar o campeonato entre os 4 primeiros e ascender a elite, a Série A do Campeonato Brasileiro. Quanto ao Paysandu, está ali na porta de saída. O que é que nós temos hoje no campeonato? Fechada a primeira metade da competição. Nós temos o Paysandu batendo a porta para o seu objetivo mais urgente, que é sair da zona do rebaixamento, e nós temos o Remo batendo a porta do seu objetivo, que é entrar para o G4 da zona de acesso à Série A do ano que vem. E a gente comentava ontem, né, Ferreira, que o empate seria um bom resultado. E foi, né? Porque, como você falou, o Remo não volta ao G4, mas encosta na Chapecoense. Só que se tiver a circunstância do jogo, né, as coisas são um pouco relativas, né? Poderia ter vindo, enfim, essa vitória. Então, temos aí a finalização da primeira parte do campeonato, né? O Remo ali, digamos assim, muito vivo na luta pelo acesso, e o Paysandu ainda precisando melhorar para poder, enfim, sair de vez dessa zona, né? O que eu considero assim, bem animador para os azulinos é o fato de que o Remo está entrando numa fase de crescimento, está retomando o seu crescimento. O time está voltando a ser uma engrenagem. Ontem o Remo foi essa engrenagem para se defender e contra-atacar. Nós estamos percebendo os avanços da equipe, o que significa dizer que o Remo vai iniciar uma fase de ascensão, de crescimento dentro da competição. Diversas oportunidades que o Remo acabou desperdiçando. Olha, antes de mais, boa noite. Acho que, vamos lá ver, numa análise relativamente ao jogo, acho que é um empate que acaba por saber a pouco. Portanto, acho que aquilo que nós eventualmente pensávamos que poderiam ser 2, 3, 4, 5, acabamos por ser castigados e penalizados com um empate. Portanto, acho, sobre o ponto de vista estratégico, tudo nos correu bem, portanto, e tem muito a ver com situações de retirar profundidade àquilo que era o adversário, portanto, pelas características dos seus jogadores, termos qualidade nas nossas transições, principalmente isso aconteceu na primeira parte. Na segunda, é evidente que o adversário a perder nos pressionou, portanto, nos colocou lá em baixo, é normal, mas, portanto, muitas das vezes é nós consentirmos e concedermos os espaços, e muitas das vezes darmos a bola ao adversário e controlarmos o jogo sem a bola. Foi muito isso que aconteceu no jogo. O adversário
acaba por ter 2 ou 3 chances claras de golo, mas uma delas é o pé. Aliás, na primeira parte eu acho que jogamos mais do que contra 11, portanto é natural. O árbitro realmente é alguém que é interveniente no jogo. Se formos contabilizar o número de faltas que ele marcou para o Goiás, é inacreditável, portanto até roça o falta de respeito. Muitas das vezes nós olhamos para os nomes, mas esquecemos que o Remo é um gigante do futebol brasileiro, está adormecido, mas está a claro, portanto, e merece o mesmo respeito que outras equipas que têm estado mais tempo agora na Série A e na Série B. E hoje não nos sentimos respeitados e é preciso atenção. E sobre esse respeito já passo a lançar o próximo jogo, porque é vergonhoso quem marca. E eu sou alguém que respeita muitas regras do jogo, mas colocar um jogo a uma equipa que tem que viajar de Belém, aqui em Goiânia, e na sexta-feira às 7 horas já está a jogar em Belém contra a Ferroviária não tem culpa nenhuma, que já está descansada há quase uma semana. Eu queria perceber se existe verdade esportiva na competição, primeiro. E segundo, se estão mais preocupados com transmissões televisivas ou com a qualidade de jogo. Essa é a segunda. E de que forma é que eu agora, enquanto treinador, vou ter os meus jogadores frescos para jogar em menos de 72 horas? Sobre o ponto de vista fisiológico, muitas das vezes nem as 72 horas tenho os jogadores completamente recuperados. Quanto mais em 60 ou 64. Portanto, hoje sentimos-nos prejudicados durante o próprio jogo e muitas das vezes não tem nada a ver com o penalti se é bem assinalado ou não. Se levanta o braço, é falta, ponto, não tem nada a ver com isso. Preciso ainda ver as linhas do VAR para ver se elas estão direitas ou se estão tortas e depois perceber porque é que o comportamento do árbitro e do quarto árbitro que passou, pensava que ele, não sei se era quarto árbitro ou se era reserva do Remo, porque ele passou quase o jogo inteiro junto de nós. Eu odeio falar sobre o juiz, odeio, porque eu não gostava de ser juiz, é uma profissão extremamente desafiante, mas muitas vezes eles não se ajudam e depois, muitas das vezes, quase que desafiam através de comportamentos, a forma como as expressões dizem tudo. Portanto, nós vimos aqui competir com o adversário numa posição que nós queremos estar no futuro. Portanto, temos o mesmo direito e temos de ter o mesmo respeito que hoje nós não sentimos. Espero que, nas 19 rodadas que venham, comecem a dar um bocadinho mais de valor e a ter um bocadinho mais de respeito por este clube. Hoje, não nos sentimos respeitados. O jogo de hoje, ele teve alguns elementos, né? Foi um jogo de muita trocação, de muitas oportunidades, mas foi também um jogo muito quente. Eu queria saber da sua opinião, porque... durante o pênalti, né, teve a expulsão do Regis. Primeiro eu queria saber a sua opinião sobre a expulsão do Regis naquele lance. Depois começou um bate-boca na... Isso eu não tenho nada a comentar sobre a expulsão. Isso aí, eu também sou o Rodrigo, portanto ele gosta muito de ser o centro das atenções e os artistas são os jogadores e é neles que temos de dar palco. Muitas das vezes até eu chego a casa e digo: "Oh, António, o que é que tu foste fazer?" Tem que ter alguma racionalidade, algum equilíbrio e os juízes têm que estar ali para apitar. Ele melhorou muito na segunda parte porque lhe foi alertado, portanto, porque na primeira parte o campo nem era inclinado, portanto, eu não sei a quantos graus é que ele estava. Portanto, acho que a estratégia foi claramente bem definida. Acho que foi muito bem executada, acho que falhámos muitos golos, é evidente que o resultado podia ter sido até bastante amplo. Acabamos por ser penalizados pelo empate, mas não há tempo para lamentar, não há tempo para chorar. Eu digo sempre aos meus jogadores que chorar é lá dentro, agora é levantar a cabeça. Estou muito orgulhoso deles, daquilo que eles têm feito, do crescimento que têm tido enquanto equipa. Agora é continuar a trabalhar. É evidente que daqui a 2 dias, não sei onde é que está, daqui a 2 dias não, olha, já é quarta-feira, depois da manhã já jogamos, ainda temos que viajar hoje durante a noite. Vejam se isto cabe na cabeça de alguém e se as pessoas têm um bocadinho de atenção e respeito pelo ser humano. Portanto, destratam o ser humano é evidente que
Eu sei que hoje em dia o negócio do futebol é sustentado pelas televisões. Normal que isso aconteça. Mas pelo menos, pá, se não aceitaram o adiamento do jogo, pelo menos dessem mais um dia. Portanto, mas depois tem que se alterar os horários e pôr jogo ali, pôr jogo acolá, para as pessoas chegarem a casa e estarem entretidas a um jogo de futebol, mas depois não interessa a qualidade do jogo. Para quê? O interesse é transmitir e pôr lá o pessoal em casa entretido a ver um jogo de futebol. Isso, pá, não me levem a mal, porque depois ficam a achar que eu é que sou o arrogante, que sou o mal disposto, que sou isto, que sou aquilo, quando eu digo as coisas aquilo que eu penso. Portanto, e defendo sempre o meu clube e os meus jogadores até à morte.